a gente tem a alegria de termos aqui a professora Cláudia Ribeiro. Obrigado, Cláudia, pela presença. Eu que agradeço, imenso. E a jornalista Fátima Ribeiro, pessoas que estão à frente deste movimento tão importante para a educação infantil. E como é a dinâmica de um fórum? O que acontece num Fórum Sul-Mineiro de Educação Infantil? Desde 1999, nós íamos para os municípios aqui do sul de Minas. Para quê? Para discutir temas de interesse das profissionais da educação infantil, pensando em quê? Nessa qualidade da educação infantil a ser ofertada às crianças, né? Nas instituições municipais, conveniadas, nas diferentes instituições de educação infantil. A fala no fórum é sempre participativa. Uma das coisas que a gente preza, uma das formas de trabalho que a gente preza, é nesses ambientes que a gente vai nas cidades, de fazer a fala circular. Então, a cidade se envolve de tal maneira com o Fórum de Educação Infantil que mães, avós, professores e professoras vão até esse encontro, que geralmente dura de 8 às 12, porque as professoras têm outros compromissos à tarde no trabalho, de fazer a fala circular. As crianças fazem uma apresentação cultural no início. Isso é muito rico de se ver, porque aí você percebe, Paulo, como que a cidade, as escolas de educação infantil envolvem as crianças. Tem uma apresentação de trabalhos que as crianças fazem, tem a apresentação cultural, mães muitas vezes pedem a palavra para dizer das suas necessidades. Então, estudar a concepção de criança, estudar os processos metodológicos com a criança desde os bebês, estudar aí e pensar que planos de carreira eles existem, né? Que valorização é essa das profissionais, a maioria é mulher, né? Por isso eu digo das profissionais da educação infantil nos diferentes municípios. E nós temos uma revista eletrônica, que é a revista Catavento, que depois a professora Cláudia pode dizer sobre ela, que essa última edição, que é a terceira edição, que já está no forno para sair, ela tem um depoimento de uma cidade, Alpinópolis, que também faz parte do fórum, dizendo da importância do Fórum Sul-Mineiro de Educação Infantil para o município. Os aprendizados que as professoras, lá tem professores na educação infantil também, que eles conseguiram, que eles fizeram através dos encontros do Fórum Sul-Mineiro. Bom, várias maneiras aconteceram desses encontros. Em 2016, nós criamos esse comitê gestor e também a forma itinerante de realizar os fóruns. Então, cada mês era numa cidade diferente, articulada aí com esse comitê gestor, que discutia que normas deveriam ter para que esses fóruns fossem realizados. Mas depois aconteceu a pandemia, fizemos esse fórum ampliado mineiro, como nós dissemos, e a partir desse ano, 2021, retomamos os encontros virtuais. O primeiro foi sob a responsabilidade do comitê gestor. Depois, o município de Três Pontas assumiu realizar o fórum, que foi o de número 151, e agora o de número 152 será realizado pelo município de Nepomuceno. Mesmo agora, não estando no presencial, estando no virtual, o público que vem até a gente e nas apresentações, o público participa. As professoras colocam seus anseios no chat. E é possível que se discuta, né? Então, esse giro do catavento não parou, de forma alguma. A partir de agora,
até nós podermos nos encontrar presencialmente, os fóruns serão realizados virtualmente e cada cidade será responsável pelo tema. E aí é muito interessante, Paulo, essa confiança que as cidades têm nas discussões que são realizadas. Por exemplo, a Tatinha mostrou a capa do livro, né? Ali vocês têm vários temas, que um dos capítulos ele foi escrito para dizer dos muitos temas que são possíveis discutir aí na educação infantil. Um minutinho para a gente tomar uma aguinha. Ô, Fatinha, senta aqui que a gente tem mais coisa para conversar. Professora Cláudia, hoje o debate sobre sexualidade muito constante nas conversas sobre educação. Nesse livro tem alguma coisa sobre o tema? Eu venho pesquisando esse tema desde o meu mestrado, desde 1995. E hoje há uma distorção drástica sobre esse tema e isso prejudica as crianças. Há uma distorção do que é a chamada, eu vou colocar entre aspas, ideologia de gênero. Isso é uma falácia. Aí, no nosso livro, eu escrevi um texto para dizer que um dos compromissos do Fórum Sul-Mineiro de Educação Infantil foi justamente articular projetos que adivinham de aprovação no Departamento de Educação com as profissionais dos fóruns. E nós realizamos, modéstia às favas, projetos belíssimos com as crianças, respeitando a sua singularidade, respeitando o seu jeitinho de conhecer, respeitando que a criança pode ser presa muito fácil, como nós estamos vendo pelas estatísticas, presa muito fácil para as violências sexuais. E isso foi muito pertinente, porque hoje, é isso que você está perguntando para a gente agora, está muito escancarado essa violência, as violências contra as crianças, né? Adolescentes, mulheres, tudo mais contra as crianças, porque elas ficaram muito em casa. Elas estão muito em casa. Então, por causa desse movimento de pandemia, as crianças em casa, elas estão sofrendo muito. Muito, não só pela falta do convívio social com outras crianças, mas as violências, elas estão sendo escancaradas de uma forma muito séria. E esse último projeto que a professora Cláudia disse, do livro Borbulhando, nós fizemos uma gincana cultural, onde, em parceria aqui no nosso município, onde nós falamos para as escolas, demos às escolas a atividade para que suas crianças e adolescentes fizessem poemas, slogans e desenhos no motivo das violências sexuais. Então, cada capítulo do livro é separado pelos vencedores, entre aspas, né? Porque todos que participam já são vencedores e vencedoras dessa gincana cultural, denominada gincana cultural. O primeiro projeto nós aprovamos em 2004, 2005 e 2006, intitulado Construindo Práticas a partir dos compromissos com a defesa dos direitos sexuais nas infâncias e adolescência no combate ao abuso e exploração sexual. O segundo projeto, 2007-2008, aprovado pela SECADI-MEC, que é a Secretaria de Educação Continuada, que não existe mais. Educação inclusiva, tecendo gênero e diversidade sexual nas redes de proteção,
Inclusive, essa temática das redes de proteção, até hoje nós estamos lutando nos fóruns para que essas redes de proteção, ou seja, Ministério Público, universidades, instituições de educação infantil, dentre outras, CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, estejam atuantes e cada uma dessas instituições saibam da existência e das ações desses outros órgãos, né? 2009 e 2010, nós aprovamos também pela CECAD-MEC o projeto Tecendo Gênero e Diversidade Sexual nos currículos da educação infantil. Paulo, nós conseguimos articular 7 universidades diferentes aí pelo Brasil afora, com seus discentes de graduação e pós-graduação, e nós construímos, junto com essa equipe, cursos de formação de educadoras e educadores, e todos esses projetos que eu citei, eles redundaram em produção de livros. E o último deles foi de 2014, 2015 e 2016, o projeto Borbulhando Enfrentamentos às Violências Sexuais nas Infâncias no sul de Minas Gerais. Nós saímos aí pela estrada fora, distribuindo livros, entregando para as educadoras e educadores sem custo nenhum para as pessoas, porque já havia financiamento do MEC. Para quê? Para que nós pudéssemos atuar junto às crianças de uma forma que as crianças soubessem que o corpinho é só delas e ninguém tem direito de estar agredindo esse corpinho com carícias que são inadequadas. Então, de novo, desde o início eu estou dizendo, criança participativa, participativa em todas as temáticas. O fórum começa com uma observação de práticas na educação. Você falou do mimeógrafo, de coisas que não estavam funcionando. Então, começa na observação da prática e quer levar a práticas diferentes de educação. Mas sobre isso a gente vai conversar daqui a pouco. Então, voltando aí à nossa conversa sobre o Fórum Sul-Mineiro de Educação Infantil. Professora Cláudia, do dia a dia, o que o fórum leva para o dia a dia dos educadores, da família? A concepção de criança, né, dessa criança ativa que eu disse, a concepção de que a interação e as brincadeiras, elas são fundamentais para o desenvolvimento das crianças. Enfim, no fórum, nós discutimos que qualidade é essa que uma instituição de educação infantil, ela deve ter para que a criança se desenvolva. As experiências que as educadoras e educadores apresentam nos encontros dos fóruns, sejam eles, né, presenciais ou virtuais, são muito importantes, porque elas vão respeitar o que diz a legislação. Por exemplo, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, elas pontuam a importância da dimensão ética, da dimensão política, da dimensão estética. E isso foi discutido naquele primeiro encontro do Fórum Ampliado Mineiro. E como diz a professora Cláudia, e na sua pergunta, o que a gente pode perceber no dia a dia de uma escola de educação infantil, a importância dos fóruns sul-mineiro, do Fórum Sul-Mineiro. Por exemplo, a formação de professoras e professores para lidar com as crianças nas violências sexuais, vamos assim dizer.
Em creches, em pré-escolas, existe aquele momento, né, do banho. Então, a professora que participa dos fóruns, não só, mas as professoras que participam dos fóruns, elas têm toda uma formação que é de direito, elas terem formação continuada, para poder, na hora do banho, perceber se a criança está com algum problema, algum machucadinho. Quantas vezes nós já descobrimos em relatos de professores e professoras que se descobre violências sexuais contra crianças e crianças muito pequenas na hora do banho nas creches. Se a professora ela não tem o olhar voltado para isso, ela não vai conseguir perceber. Né? Então, essa formação que é dada nos fóruns também é primordial no dia a dia das ações de professores e professoras na educação infantil. Se as pessoas acessarem aqueles encontros virtuais que aconteceram, que eles estão gravados, é só colocar o nome... Canal do YouTube do Fórum Sul Mineiro de Educação Infantil. Ótimo, Tatinha, obrigada. Então, terá acesso a toda essa fala de profissionais da educação infantil, pesquisadoras, pesquisadores. Para quê? Para que nós possamos entender que, se aquelas atividades mimeografadas lá de 1980, quando eu comecei na educação infantil, eram inadequadas para as crianças, hoje não adianta maquiar. Porque, que maquiagem eu digo? Às vezes as pessoas buscam pela internet exercícios que eles são impressos e passam para as crianças preencher pontinhos, colorir o desenho do adulto. Isso é inadequado. A criança precisa atuar com objetos os mais diferenciados para que essa criança possa construir o seu conhecimento e não ficar à mercê de uma alfabetização que não exige a atividade da criança, ficar à mercê da concepção que o adulto tem do mundo, mas que tem atividades que elas possam ser elas, para que elas possam atuar a partir desse desafio que é feito à sua maneira diferenciada de pensar. E para encerrar o nosso papo de hoje, que a gente volta a fazer outros programas sobre o Fórum Sul Mineiro de Educação Infantil. Quem quiser participar do fórum lá de Nepomuceno, como fazer? Certo. Eu vou passar para vocês os endereços de contato dos nas nossas mídias sociais, certo? Vai estar lá o convite, mas desde já nós falamos, é só acessar o canal do YouTube do Fórum Sul Mineiro de Educação Infantil e a página do Facebook, que nós temos uma página do Fórum Sul Mineiro de Educação Infantil no Face, aonde temos os cards, os convites, né? E a gente vai passar e-mail para todas as secretarias de educação da nossa jurisdição sul-mineira. Ótimo. E lembrar, não é, Tatinha, que sempre na última quinta-feira do mês. Aí fica fácil para as pessoas lembrarem e agendarem essa última quinta-feira. Aqui a gente tem os nossos contatos. Temos um blog, né, blog site, que está aí na tela para vocês, do Fórum Sul Mineiro. Como eu já havia dito, a página do Facebook, que é Fórum Sul Mineiro de Educação Infantil. O livro, que é possível acessá-lo via PDF no repositório da UFLA, que é o livro da história do Fórum Sul Mineiro, tá, até 2016. E a nossa revista Catavento, que é a revista eletrônica Catavento, que é através deste site da Unifeg, que é a Universidade de Iguaxupé, vocês podem acessar. Nós estamos no
na 3ª edição da revista. Tá bom? O convite está feito. Até a próxima. Muito obrigada. Obrigada.